Eu nasci no mundo rural, saí da roça com 18 anos de idade. E foi uma época em que a agricultura brasileira era toda feita usando apenas as reservas naturais das florestas, né? Você derrubava a floresta do machado, deixava secar, queimava e usava a cinza como fonte de nutrição para os plantios, né? Assim que o Brasil desenvolveu na Mata Atlântica toda, né? Essa vida do campo que me entusiasmou estudar a parte técnica de agronomia. Saí, fui para Viçosa, que é no interior de Minas, né? Fiz um curso técnico, em seguida passei para agronomia, terminei a agronomia e de Viçosa, então, eu fui trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas. Naquela época, os agrônomos formados tinham dois grandes desejos de consumo. O primeiro é trabalhar na Exalc ou em qualquer universidade. O segundo é trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas. Fui para lá trabalhar com bioquímica de vírus de cana-de-açúcar. Fiquei um período curto. Aí, em seguida, o Eurípides Malavolta, esse nome famoso aí da nutrição de plantas, me convidou para dar aula de bioquímica na Exalc. Nós tínhamos vocação agrícola, mas não tinha tecnologia, né? Ou seja, nós fomos exportadores de açúcar, exportadores de café, enquanto se tinha reserva da Mata Atlântica e das matas da Araucária do Norte do Paraná e também as matas de São Paulo. Esgotado as reservas naturais, nós não tínhamos tecnologia para, na verdade, recuperar a fertilidade de solos. E o Brasil, na época que eu fui para os Estados Unidos, em 1967, o Brasil era um grande importador de alimentos. Nós importávamos milho, importava feijão, arroz, trigo, importava e a gente só tinha mesmo, era exportador de açúcar e café, mais nada. E quando eu retornei, a gente não tinha nenhuma segurança alimentar. O Geisel, quando foi escolhido para ser presidente, antes de assumir, ele passando lá por Minas, visitando todo mundo e conversando com o Rondon Pacheco, o Rondon falou: eu tenho um jovenzinho aqui que é um cara que não enfrenta qualquer desafio. Aí ele chamou, conversou com o Paulo Nery, acabou de conversa: você vai ser meu ministro da Agricultura. O Paulo Nery, puxa, não tinha nem como dizer não, né? Foi a convocação do general. Então ele aceitou o convite para vir, para ser ministro da Agricultura. E numa reunião que estiveram aqui em Brasília, assim que ele chegou, eu já estava aqui em Brasília, o Geisel chamou e falou: Paulo Nery, é uma vergonha nacional, um país desse tamanho, acabamos com a Mata Atlântica, acabamos com a Araucária, acabamos com as matas de São Paulo, acabamos com as matas de Minas, e não podemos acabar com o Amazonas. Aí falou: eu determino, você bota a Embrapa em pé, cria e consolida a Embrapa, e vamos criar vergonha na cara e ser produtor, pelo menos, de alimento para nós nos alimentar. E aí foi o desafio que deu para o Paulo Nery, né? Eu lembro bem quando eu comecei a plantar aqui os primeiros híbridos da Agroceres, o AIG 101, por exemplo, quando se colhia 40 sacos de milho por hectare, é um grande sucesso, né? Hoje você vem aqui sem irrigação, 180, 200 sacos por hectare, né? Ou seja, praticamente aumentou de 5 vezes a produção por unidade diária. Isso implicou nas tecnologias de melhoramento genético, tem agora os transgênicos que a partir da década de 90 entraram na cena mundial, tem a fertilização de solo, controle de pragas, tudo isso é um conjunto de tecnologias que foram evoluindo e chegou então a esse nível de produção. E nós sabemos que é difícil saturar, né? Sempre vai ter uma tecnologia que faz uma ruptura de conceito. Por exemplo, o próprio milho. O que foi a tecnologia do milho? Foi simplesmente, em vez de fazer um milho alto, tinha um milho, por exemplo, da Agroceres, quase 2 metros de altura. Então, gastar muita energia para fazer o colmo do milho, né? O milho hoje, que você planta um milho baixinho, folhas bem largas, que pega bem, faz muita fotossíntese, você gasta pouca energia para criar colmo e a energia solar é convertida eficientemente em grãos, né? Então tem muito espaço para crescer. O Brasil tem um papel fundamental. Você tem uma noção, só em pastagem degradada no Brasil, a gente tem qualquer coisa de
50 a 60 milhões de hectares de pastagem degradada. Isso aí você pode, não em todas as áreas, mas em boa parte da área, converter isso em produção de alimentos. Certo? E a gente ainda tem um outro ganho que o Brasil ainda não conseguiu administrar, que seria ampliar as áreas irrigadas. Existe muito questionamento sobre isso. O Brasil é um dos países que menos irriga no mundo, né? A China irriga muito mais que o Brasil, né? É só a questão de você ter uma política de que eu posso usar menos terra se eu conseguir fazer irrigação. Em vez de ter uma safra só, duas safras e meia, né? Como acontece lá na Petrolina e Juazeiro, você tem 2 safras e meia de uva por ano, né? 2 safras e meia de uva por ano, com irrigação. Tem um espaço muito grande ainda para crescer.